Outra vez também teve um cliente que comprou uma chapa sanduicheira, aquela chapa de fazer sanduíche, né, elétrica, zero, e colocou na tomada, não esquentou. Aí como ele comprou pela internet, né, já tinha mais de 6 meses, não tinha como reclamar mais da garantia. E ele conhece a gente, me ligou para lá resolver o problema para ele, né? Então eu levei os aparelhos, testei tudo, a chapa estava perfeita, testei a tomada, estava perfeita, nada de erro. Eu falei, mas como você está usando ela? Ele falou, não, eu coloco o T, né? Tem uns que falam Benjamin, aqui a gente fala por T, né? O nome dele é Benjamin, mas fala T. E não estava funcionando. Eu falei, então defenda no T, porque tá tudo funcionando, né? E eu peguei a tomada dele, né? Coloquei no T e liguei lá. Realmente não esquentou. A tomada dele, da chapa, não tinha como enfiar na tomada lá, né? Por isso que ele estava usando o T. Porque ela tinha o terceiro pino aqui, esse aqui não tem, né? E aí ele preferiu colocar o T para não ter que cortar aqui, para não perder a garantia. Então ele colocou o T por causa disso, né? E a tomada dele não tinha como pegar a própria tomada da chapa e enfiar na tomada, né? O pino. Pegar o pino lá e não ia entrar por causa do terceiro pino, né? Tinha um pino que era do fio terra, esse aqui não tem, né? E ele colocava o T por causa disso. E o T dele não estava com problema dentro do T, estragado, né? Porque na fabricação ficou um pouco de plástico dentro aqui. Ele entrava, mas não passava a corrente da energia, não passava para a tomada dele, né? O defeito era só esse. Aí eu falei, ó, garantia você não vai encontrar aqui. Você pode cortar ela. Você pode cortar aqui, quebrar o terceiro pino do fio terra, né? Ele autorizou, quebrei, enfiamos lá, funcionou. Esse serviço aí eu poderia ter cobrado R$50 ele também. É algum serviço que a gente faz aí R$50 a nossa taxa de visita, né? Cobrando esse valor sem usar ferramentas, só com conhecimento. Eu não cobrei nada dele porque ele estava abrindo uma açaiteria e ele já tinha comprado bastante coisa aqui da gente, né? Então é um cliente que está aqui sempre comprando mercadoria da gente, né? Fazendo serviço com a gente, não ia cobrar uma taxa de visita dele, né? Até uma semana atrás mesmo, ele tinha comprado aqui da gente um liquidificador industrial, grandão, para bater o açaí. Então eu fui lá e resolvi o problema para ele, só com o meu conhecimento, sem o uso de ferramentas, né? São coisas, cara, que onde nós técnicos, você ainda que está adquirindo experiência, você aos poucos vai adquirir e você pode resolver alguns problemas também somente com o seu conhecimento. O uso de ferramenta, nada. Eu usei um alicate para cortar, você tem que pegar o alicate, né, e no terceiro pino aqui no meio e quebrar ele. Quebrou, pronto. Isso se o cliente autorizar, tá bom? Se o cliente falar que pode, beleza. Porque eu falei para ele, o certo era ele puxar uma outra tomada, né? Tomada própria mesmo para aguentar uma chapa sanduicheira. Chamou ela de fazer isso, né? Ele falou que não, que a rede era nova, só a tomada que não estava adequada para ela. Então, quebra o pino. E ele quebrou, pronto, resolveu o problema para o cliente. E hoje, o que você faz para manter a sua família? Qual é o meio que você tem para você manter a sua família? Está trabalhando? Está ganhando bem? Amém, parabéns. E aqueles que às vezes está fazendo bico, está fazendo, limpando um lote, né? Ajudando alguém ali para ganhar às vezes R$50, R$100, ou às vezes nem isso. Hoje o pai de família, cara, tem que ter uma renda para manter a família dele, para todos estar satisfeito, né? Você está satisfeito com a sua renda? Você está tendo um bom faturamento no que você faz? Você mantém a sua família de acordo com que você tem condições de comprar calçado, roupa, né? Às vezes ter um momento de lazer com a sua família. Até uma vez um amigo nosso falou que ele ficava com dó da filha dele, que ele tem vontade de levar ela para tomar um açaí e não tem condições de manter um lazer com a família no final de semana. Não precisa ser todos os finais de semana, mas pelo menos uma vez por mês, 2 vezes por mês, tomar um sorvete, né, um açaí, comer um sanduíche às vezes. E tem pai de família que não tem condições porque ganha pouco. Tem, cara, aqui na nossa cidade mesmo, a faixa aí que o trabalhador ganha mensal é na faixa de R$1.300 por mês, nessa faixa, de R$1.300 a R$2.000. R$2.000 o cara está ganhando até bem, né? Quem ganha 5 mil aqui é gerente de loja, né? O cara que está já trabalhando há muito tempo nesse segmento, sendo gerente de loja. Para um que vai trabalhar em alguma empresa
Conhecimentos gerais, né, trabalhar no geral, é nessa faixa de um salário mínimo, R$ 1.300, R$ 1.500 por aí. E não dá para ele ter um lazer com os filhos, né? Alguns, cara, trabalham o dia todo na empresa, né? À noite faz algum outro bico, catar latinha, para ter um rendimento para a família. Outras vezes vai capinar um lote, né? E onde o cara não tem tempo para ficar com os filhos, porque o dia todo na empresa trabalhando, à noite vai fazer algum bico, né? Final de semana também vai fazer algum bico, ajudar alguém a capinar um lote, né? Fazer alguma coisa para ter um faturamento a mais, para dar um lazer para a família, ou às vezes até para comer, comprar remédio. E se você, cara, não está satisfeito com o seu segmento, aprenda essa profissão que é assistência técnica em consertar fogões a gás, que desde que eu aprendi essa profissão, eu nunca mais fiquei sem dinheiro no bolso. Já falei que eu já faturei, desde quando eu comecei a trabalhar nesse segmento, eu faturo mais de R$ 5.000 por mês nesse segmento que é assistência técnica e consertar fogões a gás. Dá sim para faturar, porque eu sou testemunho disso. E se a sua ocupação hoje não dá para você ter um lazer com sua família, entra nesse ramo, que você vai sim ser um técnico qualificado e ter um faturamento mais de R$ 5.000 por mês. A sua ocupação às vezes tem a possibilidade de faturar, aumentar o faturamento 10%, 20% anual? Às vezes não, né? Porque ganha o salário mínimo, o salário mínimo quando aumenta é 4%, 5%, não chega nem a 10% por ano. Ainda mais agora que mudou de governo, não sei nem como que vai ser, né? O que vai acontecer, se vai aumentar 5%, 10%, 7%. 10% acho que nunca mais aumentou, tem tempo que não aumenta 10%, geralmente é 4%, 7% por aí. Cara, e se eu te falar que esse segmento dá para você aumentar até 30% anual, só depende nós técnicos ter a mentalidade de crescer esse segmento, que é o quê? Colocar peças e acessórios onde a venda de peças tem um faturamento aí de 100% de lucro ou mais. Tem peça que a gente paga R$ 20, vende por 50 e ainda tem a mão de obra, né, para você ver que dá sim para você melhorar o faturamento. Só depende de você ter a criatividade e comprar peças, acessórios, fogão novo, usado para vender e crescer, cara, não parar. Só depende de você. Eu cresci porque eu fui tendo a experiência e fui vendo a necessidade das peças, fui vendo a necessidade dos clientes em aprender também outros consertos, por exemplo, consertar máquina de lavar, tanquinho, liquidificador, ferro elétrico, tudo isso aí eu conserto. E você pode também consertar esses aparelhos, porque a nossa mente tem capacidade de aprender tudo que nós quisermos. É só você colocar em prática. Agora imagine aí um cara que não fez uma faculdade, né, para prestar um concurso público, porque hoje o cara ele estuda, né, com a intenção de prestar um concurso público, que seja para polícia militar, polícia civil, alguma coisa assim, né, ou até bombeiro, né, professor, e vai faturar aí seus de 4 a 5 até R$ 7.000 por mês, mas rala, tá? Trabalha bastante, né? O policial mesmo, por exemplo, acho que ele não trabalha? Trabalha muito, cara. Ficar 24 horas aí enfrentando o bandido não é brinquedo, não. Um professor que fica aí a sala de aula o dia todo, não é brinquedo também, não, né? Tem o seu momento de folga? Tem, mas quando ele está trabalhando, é arrochado. E nós técnicos podemos fazer o nosso horário, podemos escolher o horário que nós podemos trabalhar. Eu já trabalhei até 2 horas da manhã, mas eu que escolhi, porque o cliente queria pegar um fogão no domingo, né? Eu falei para ele, vou entregar para você, domingo 9 horas pode vir buscar que está pronto. Então eu trabalhei no sábado à noite até as 2 horas da manhã para resolver o problema do cliente. Até um restaurante também aqui, uma época que eu tinha, só tinha um funcionário, né? E o restaurante estava trabalhando o dia todo, né? Não tem como trabalhar no fogão deles. Então eu fui para lá depois das 9, trabalhei até 2 horas da manhã, vim para casa, dormi, 5 horas fui para lá para terminar o serviço, dormi pouco. Terminei o serviço, quando foi 7h30, o fogão estava prontinho para as cozinheiras começar a trabalhar.
Mas isso eu que optei. Então no início foi corrido para mim, foi apertado, foi, porque eu queria crescer. Porque às vezes a pessoa pensa que ele vai trabalhar como autônomo e ele vai fazer o que ele quiser, trabalhar a hora que ele quiser. A hora que ele quiser. Mas tem que ser pontual. Sempre eu começo às 7 horas da manhã e não tem hora para parar. Hoje eu paro mais cedo porque eu já tenho minha equipe formada, já tenho meus colaboradores, onde tenho vendedor aqui que ajuda no atendimento dos clientes, né? Ajuda para vender, outros técnicos aqui que trabalham comigo, atendem nos concertos, assistência técnica, né? Tem a secretária e eu fico da administração. Eu não trabalho mais sábado e domingo. E às vezes sexta-feira, meia tarde, eu diminuo a minha carga horária, trabalho menos. Às vezes 4 horas eu não trabalho mais. Estou lutando para não trabalhar mais sexta-feira, ficar sexta, sábado, domingo mais tranquilo, né? Ter mais tempo para a família. E onde eu te indico que você pode fazer isso também, desde que você trabalhe com dedicação. Não é porque você é o dono do seu negócio que você vai trabalhar a hora que quiser, não. Tem um horário para começar, horário para almoço, é claro, tem que ter. E nunca tem hora para parar. Isso eu falo porque quando eu comecei era assim que eu fazia e foi assim que eu aprendi com o meu patrão, que foi o meu professor que eu aprendi essa profissão. Ele falava, nós temos hora para começar. Na época nós começávamos às 7h30. Começamos às 7h30, tem 1h30 de almoço, parar, eu não sei que hora nós paramos não. E realmente, tinha vezes nós trabalhávamos até 9, não era toda noite não, mas tinha dia que nós trabalhávamos até 9, 10 horas da noite, mas a minha intenção era aprender a profissão. Então para mim foi uma faculdade, foi a minha adolescência que eu aprendi essa profissão. Quando estava com 18 anos, eu comprei a oficina do meu cunhado. Então foi uma faculdade que eu comecei cedo, né? Hoje um adolescente entra na faculdade depois dos 18, às vezes 17, 18, 20 anos. E ainda é 4 anos, 5 anos para formar, para aprender a profissão que ele decidiu, né? Fazer a faculdade para prestar um concurso público. E essa profissão, cara, que essa faculdade que eu falo, que é Conselho de Fogão a Gás, quando você começar a trabalhar com ela, você já começa a ganhar dinheiro. Porque nos primeiros dias que você começar a colocar em prática, você pode aprender no seu fogão, e aí no amigo, né, no parente, às vezes não cobra nada, e depois aprendeu, no primeiro ano você já começa a ter um bom faturamento. É só procurar serviço que vai aparecer, sim, que eu falo que é o trabalho de ambulante, sair de porta em porta procurando serviço. Vai com o cartãozinho de visita, né, entregando ali de porta em porta, onde você vai conquistar os seus clientes e às vezes já consertar alguns aparelhos também. Então só depende de você começar. Faça o trabalho de ambulante também, que é importante. Divulgue nas suas redes sociais, tá bom? Se você tiver condições, pode fazer propaganda no rádio também, no carro de som, né, que é importante também. De início está começando, não precisa fazer altos investimentos, né? Faz do gratuito mesmo, que é nas redes sociais, o cartãozinho de visita, né? E vai conquistando os clientes. De acordo com quando for aumentando o seu cliente, a sua clientela, né? Já tem bastante serviço, aí é a hora de você fazer a propaganda no carro de som, no rádio, né? E vai aumentando mais os seus clientes, onde vai aumentando também o seu faturamento, onde você pode aumentar o seu faturamento e ter um faturamento de mais de R$5.000 por mês consertando fogões a gás.